muito legal, né, investir na ginástica laboral. E aqui no estúdio a gente está conversando com 2 fisioterapeutas, que é o Jorge Brandão e o Meldo Filho. Quando é que as empresas descobriram a importância da ginástica laboral? Ou ainda não descobriram? Não, é interessante esse fato de a gente ver um filme como esse, em que o trabalhador está sendo colocado em prevenção, em promoção de saúde, né? Durante muitos anos, nesses 40 anos, por exemplo, da fisioterapia no Brasil, nós tivemos várias vezes essa intenção, essa vontade de construir esse processo que hoje a gente vê na realidade, os garis fazendo a ginástica laboral, promovendo saúde, mas infelizmente isso é muito, muito reduzido ainda. A Associação Cearense de Fisioterapeutas, por exemplo, ela tem um projeto que foi construído pela doutora Aline Vasquez, de levar a postura desde a infância, no pré-escolar, para dentro das escolas públicas. Atualmente, nós tivemos um ganho muito grande. A Secretaria do Esporte do Estado do Ceará, ela abriu mão de um espaço em que as pessoas vão ter a opção de fazer essa atividade física, o Pilates na comunidade, que hoje o Pilates é um gerador de atividade física, de fortalecimento muscular, de alongamento importante. Então, assim, nós estamos assistindo essa mudança, é um processo tudo isso, mas ainda é muito lento, Marina. É preciso ainda mais investimentos. E nós acreditamos que, em curto prazo, nós teremos certamente uma população mais sadia através do movimento. Eu costumo dizer que o grande engenheiro dessa máquina humana, ele não permite a imobilização, ele gosta de movimento. O grande combustível para essa máquina funcionar é o movimento. Se as empresas tomarem consciência disso, elas terão menos despesas com as questões de saúde e muito mais qualidade e rendimento no trabalho. E a gente... Assim, existem pesquisas que comprovam o benefício desse tipo de ginástica, que esse tempinho que o profissional tira no seu dia a dia vai fazer bem para a saúde? Sim, Marina. Hoje em dia, cada vez mais são executadas pesquisas científicas, artigos, em busca de validar essa atividade. O que não seria interessante a gente estar executando uma tarefa sem saber se aquilo realmente tem um propósito, um objetivo real. Ao ponto de que a gente, inclusive, já até seleciona o tipo de exercício que vai ser direcionado, colocado para o indivíduo. Ginástica laboral, assim chamada quando ela é executada por um educador físico, cinesioterapia laboral, quando ela é executada por um fisioterapeuta. A gente tem essas ações sendo desenvolvidas pelos 2 profissionais. A gente ainda tem condições de direcionar a atividade laboral, os exercícios laborais que são praticados durante a jornada de trabalho, a depender da hora que ela vai acontecer, do foco de trabalho, o tipo de trabalhador, o tipo de esforço que ele executa. Então, se é uma ginástica que vai ser uma cinesioterapia laboral, um exercício que vai ser executado logo no início da carga horária, você vai fazer uma atividade para que desperte o corpo daquele indivíduo. Antes de começar. A gente chama isso de exercícios preparatórios. Então, você vai fazer uma atividade para que desperte, para que faça os músculos acordarem, as articulações se despertarem, porque ele está vindo de um grande repouso, de um sono, etc. É uma espécie de alongamento? Pode ser executados alongamentos e também exercícios de força, né? Durante a jornada, no dia do trabalho, você pode fazer um exercício, a ginástica de pausa, a cinesioterapia de pausa, que essa vem, você já está um pouco fadigado do trabalho, e você não vai mais fazer tanto exercício de fortalecimento, visto que essa pessoa já está fadigada pelas horas de trabalho. E a gente tem os exercícios de relaxamento ao final do dia. Então, a depender do horário que isso acontece, tem essa nuance ainda de você conseguir perceber que tem objetivos diferentes. Interessante quando a gente vê o vídeo que passou, é que você tem que analisar a atividade que o trabalhador executa para que você possa direcionar os exercícios no foco daquele movimento que ele mais vai sobrecarregar, no foco daquele movimento mais repetido, daquela postura mais inadequada, daquela sobrecarga que ele vai sofrer. Interessante o uso dos equipamentos de proteção individual, chamados EPIs, os trabalhadores estarem utilizando luvas, máscaras, gorros, botas, tudo que venha a proteger a saúde dele e evitar assim, riscos de lesões, acidentes de trabalho. E no caso deles especificamente, por exemplo, que estão expostos à atividade no sol, a legislação também apara a entrega pela própria empresa de protetor solar, por exemplo. Trabalhadores que têm exposição direta ao sol, não só o boné, não só o chapéu lá com a aba para não pegar a exposição do sol na cervical, no pescoço, mas também, por exemplo, o uso do
protetor solar. No caso deles, a atividade é bem insalubre, né? Esse contato com o lixo. Ainda tá tem a exposto insalubridade, era para estar também de repente com máscaras, quando estão diretamente ligados à coleta do lixo, etc. Né? Esse contato direto, eles devem ter muitas... Deveriam também outros equipamentos de proteção individual associados. E no caso ele falou, até na entrevista do Gari, ele falou sobre a vassoura, que é pesada demais. Então, assim, também adequar os equipamentos de uso para facilitar, né? Esse trabalho, doutor Jean? Certamente. Se o fisioterapeuta, o educador físico que venha trabalhar nessa questão de prevenção e de promoção de saúde, ele deve ter um conhecimento de que material esse trabalhador utiliza para que ele possa trabalhar essa musculatura que, digamos que por overuse, ela excessivamente promove um desgaste desse músculo e promove pontos que a gente chama de pontos dolorosos, que é trigger points. Então, esses pontos, eles precisam ser desativados. Mas se você souber conhecer os instrumentos de trabalho, nós falamos há pouco da odontologia, da própria medicina dos cirurgiões, dos garis, dos fisioterapeutas, dos arquitetos, enfim, se você conhecer bem essa profissão, como é utilizado esse músculo, certamente você vai conseguir prevenir esses problemas. Isso acontece hoje muito no esporte. O terapeuta, o fisioterapeuta que trabalha diretamente com o esporte, ele trabalha com cada modalidade. Então, o jogador de futebol ele tem uma condição de esforço muito grande, de estrutura joelho, por exemplo, algo que vai absolutamente lesionar mais rápido do que o jogador de vôlei. Assim, um arquiteto, um odontólogo, ele vai entender, o profissional vai entender esse processo na busca da prevenção.